Rapaziada, nós fizemos aquelas nossas publicações como de costume nas redes sociais, fazendo uma prévia de como que seria, quem seria o entrevistado dessa noite. E a gente segue aí nessa empreitada, né? Difícil tarefa de entrevistar algumas pessoas que marcaram a nossa vida, marcaram a nossa infância. E conosco aqui participando ao vivo conosco aqui pela Rádio 106.1, nada mais, nada menos que a voz da Herbert Richards. Trabalhou durante quase 30 anos na Herbert, lá no Rio de Janeiro. Foi a voz oficial das produções cinematográficas produzidas em outros países, e ele dava voz aqui no Brasil para as produções que eram exibidas para o público nacional. Ricardo Mariano, primeiramente é um prazer enorme poder conversar com você, é uma satisfação muito grande poder ter você aqui, ouvinte, acompanhando a programação da 106.1, prazer enorme. Segunda vez que nós conversamos, a primeira vez foi lá na faculdade ainda, né? No ano de 2018, se não estiver enganado, ainda na faculdade. É uma satisfação muito grande poder conversar com você, meu amigo. Como é que você tá? Ricardo Mariano, ao vivo. Boa noite, Nando Silva e todos os ouvintes da 106, da Super 106, que abrange toda a Guanambi, creio que grande área da nossa querida Bahia. Apesar de ser carioca, eu amo o Nordeste como se fosse a minha própria terra. E quero, a princípio, já apresentar o motivo de eu hoje estar com a minha voz rouca. Pólipo nas cordas vocais em 1991. Mas vamos lá, Nando, fique à vontade. Ricardo Mariano, a voz da Herbert, trabalhou durante muito tempo na Herbert Richards. Eu queria que você começasse, Mariano, explicando para nós o que foi a Herbert Richards e qual foi a importância dessa incrível, uma importante, se não a mais importante da América Latina, se não do mundo, no que se diz respeito à dublagem. Qual que é a importância dela para a sua vida e a importância dela para o público nacional? Primeiramente, a Herbert Richards foi uma assinatura nos meus 28 anos de locução. Comecei lá nos idos de 1963, numa pequena rádio lá em São João do Meriti, que era chamado Grande Rio. Dali fiquei 3 anos, depois fui para o Rio de Janeiro, fiz a rádio carioca. Mas o meu sonho de infância e de adolescente era um dia ser locutor, e Deus aprove aos 24 anos. E quando eu ouvi a Rádio Nacional, e tudo começou quando eu passei meu primeiro período na Rádio Nacional. Depois tive outros períodos, emissoras como Tupi, Sistema Globo de Rádio, Rádio Relógio, enfim, inúmeras rádios do município do Rio de Janeiro, quando saí da Baixada Fluminense. Foi no ano de 1969 que comecei, mas em 71, quando eu era locutor no Rádio Teatro, eu era o locutor, o Faz Tudo, né? O Faz Tudo. Era locutor era locutor. Se precisasse no auditório, eu estava pronto, noticiário, comercial. E no período que eu estava no Rádio Teatro, houve essa oportunidade com a perda de um grande radiador. E na época as radionovelas é que faziam sucesso. Você vê, nos idos de 1971, o rádio já estava começando a declinar. Tudo começou ali, Leonardo, nos estúdios de Rádio Teatro Nacional. Se você quiser saber como começou, foi a minha ida para Herbert Richards. Foi um fato, para mim, agradável, mas um pouco triste, porque o locutor do início das dublagens da Herbert Richards, o locutor de abertura, era um colega radioator, Hamilton Rangel, que faleceu aos 40 e teve a vaga na Herbert Richards. Então a Carmen Sheila, até hoje dubladora,
já está com seus 78 anos, hoje eu estou com 82, ela falou com o dono da Herbert Richards, o próprio dono, seu Herbert Richards. Fui indicado por ela e quem me entrevistou era o gerente geral. Então, fui aprovado por 2 QIs da meu trabalho de voz naquela época e mais a indicação. Aí fiquei na Herbert Richards durante praticamente 2 décadas. 2 décadas. De 1971, início de 71, a início de 91. E vamos lá o resto. Pode ficar à vontade, Nando, para buscar um pouco mais de mim. Senão eu vou falar o tempo inteiro, você não vai ter tempo de interagir. Pronto. Pode ficar à vontade que os ouvintes talvez gostem de ouvir a minha história, mas eu quero que você seja inserido no contexto, porque eu tive a oportunidade de te conhecer quando você estava no último ano. Exatamente. Para se formar em jornalismo lá na rádio, se não me engano, NIRP, né? Exatamente, na Rádio NIRP, exatamente. Lá, Universidade, se não me engano, de São José do Rio Preto. Exatamente, São José do Rio Preto, Exato. NIRP. Exato. São José do Rio Preto. Tive a felicidade de ser entrevistado por você. Eu tive a honra. Essa amizade à distância. E hoje eu passei a conhecer a Bahia também. Passou aqui? Só pela porque eu conheci Guanambi, né? Isso. Mas pode me perguntar mais alguma coisa. Para quem tá acompanhando aqui o Super Noite 106 e não sabe de quem que a gente tá falando, quem que é a pessoa que a gente tá conversando, não é entrevista, a gente tá batendo um papo e o Mariano tá contando um pouco da sua trajetória no rádio e na dublagem. Olha só um trechinho que a gente selecionou de um dos trabalhos que o Ricardo Mariano fez. Esse pequeno trecho aqui que a gente vai exibir aqui na 106 foi um trecho do filme Rambo 2, A Missão, onde tem a participação, onde o Mariano faz a assinatura do filme. Olha só. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. Mariano, sua voz marcou gerações. Lembra quando que foi essa assinatura aí? 1985, foi isso? Não, eu inclusive precisar os filmes e as suas épocas é muito difícil. Mas eu lembro bem que 2 décadas que marcaram o auge da dublagem, principalmente a década de 80, eu fui para lá em 70, foi quando a dublagem no Brasil era dominada por São Paulo e Rio. São Paulo tinha a AIC, que era a antiga PKS, e que apresentava era o Vaccaro, e tinha a Herbert Richards na década de 70. Quando chegou a década de 80, a produção do Richard dobrou, porque o Sistema Globo de televisão, a Rede Globo de televisão, alugou os estúdios que a Herbert Richards tinha, que era localizado, nós éramos localizados no bairro no centro, praticamente Tijuca, considerado Zona Norte, os estúdios eram lá. Aí sim, toda a produção da Globo era dublada na Herbert Richards. Então por exemplo, só para ter uma noção, cada série tinha 57 capítulos. Então eu fazia a abertura de todos eles. Alguns, por exemplo, como Havaí 5-0, Os Detetives, Homem de 6 milhões de dólares, entendeu? Casal 20, A Gata e o Rato, inúmeros desenhos, como Scooby-Doo, Esquilo Sem Grila, Lula Leré, Feiticeira Faceira, Dinamite, o Bionicão, né? Os Smurfs. Então, para você ver que é muita coisa para eu lembrar. Mas eu fui o locutor, eu chamava de apresentador, eu era, não sei, o carimbo inicial de todo o filme da Herbert Richards.
Quando eu entrava nessas 2 décadas, fazendo a abertura, anunciando, eu posso até dar um pequeno exemplo hoje, Fique à vontade. Eu espero que os ouvintes não comparem a voz da época. Os ouvintes poderão buscar, inclusive, depois, ô Nando, eu te passarei a minha história toda no YouTube, e você poderá comunicar aos seus ouvintes. Você vai conhecer minha história toda, com muita colocação de aberturas minhas, com um trabalho muito bem feito, com 2 horas e 12 minutos, mas não há necessidade de ver tudo isso, pode facetar, né? É verdade. Por exemplo, nós tínhamos aquela série, para quem lembra, o Casal 20, era mais ou menos assim, numa distribuição MCA, Stephanie Powers e Lionel Stander e Robert Wagner em Casal 20, história de hoje, conversando com os ouvintes, versão brasileira Herbert Richards. Era mais ou menos esta forma a distribuição, não é? O título da série, os atores. Durante 20 anos aconteceu de eu dar os créditos, depois tiraram os créditos. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. Ô Mariano, é sensacional quando você faz esse adendo para que as pessoas realmente relembrem, e as pessoas se recordam demais, viu? E é interessante porque com o passar dos anos as pessoas têm acesso à internet, mas claro que toda essa história, tudo que você já fez para o rádio, tudo que você contribuiu para a dublagem, para a comunicação no geral, não apenas para a televisão, mas também como apresentador de rádio, as pessoas podem acompanhar e também espalhar tudo que você fez e produziu durante todos esses anos. Uma dúvida que eu tenho, Mariano, é sobre o período que você trabalhou, principalmente, inicialmente no rádio, né? Porque você teve um período que você trabalhou em outras profissões antes de você entrar no rádio, né? Pelo que eu pesquisei. E uma coisa que me marcou é o seguinte, eu queria saber de você, nessa época, como que era, por exemplo, a década antes de você trabalhar na Herbert, como que era você entrar no rádio, como que era, por exemplo, a questão do valor, você sentia que você era bem valorizado, a questão do salário mesmo, era bom para a época, para um profissional de locução? Como que era? Bom, o que acontece é o seguinte, eu costumo dizer que Deus me privilegiou, me concedeu 10 anos depois do meu sonho. Eu ouvi a rádio dos 12 aos 14 anos, que eu trabalhava em Olaria, não é o bairro não, fábrica de tijolos, com meu pai, até os 14 anos. De 12 aos 14, eu ouvi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, era emissora nacionalmente conhecida. Antes de entrar na televisão, era sucesso total. Você vê, 1951 a 53, eu estava com essa faixa de idade, entre 12 e 14. Eu ouvia o Repórter Esso, com Heron Domingues, patrocínio da Standard Oil Company of Brazil. É um dos mais conhecidos, né? E depois vinha a Crônica da Cidade, escrita por Genolino Amado e lida por César Ladeira. Eu ouvia aqueles 2 locutores e eu dizia comigo mesmo, um dia eu vou ser locutor. Passaram-se 10 anos, eu fiz tudo menos ser locutor. Em 1963, eu fui administrar um departamento do SESI, do chamado município de São João de Meriti. Precisava divulgar a atividade. Procurei um alto-falante na época e tinha uma rádio, nós chamávamos de rádiozinha, né? Você sabe, Nando, era uma rádio sem condição técnica. Era um amplificador, não era mesa de som, era um estúdio forrado de pano, microfone precário. Imagina. E eu fui ser entrevistado para minha atividade. No dia 19 de novembro de 1963, às 17 horas. Quando eu saí do estúdio, da entrevista que eu dei da minha atividade, me chamaram para começar a ser locutor. Dali eu fiquei naquela rádio. 3 anos depois eu fui para o centro do Rio, fiz Rádio Carioca, Rádio Nacional, como eu falei, Rádio Relógio, Rádio Tupi, voltei para a Rádio Relógio, que
que no Sistema Globo eu fiquei 8 anos. Eu era de uma das emissoras do Sistema Globo. Que, para quem não lembra, no Sistema Globo no Rio, eram 5 emissoras num só prédio. Rua do Russell 434, Glória, bairro da cidade, Zona Sul. Era Globo FM, Globo AM, Mundial Jovem AM, 98 FM e a Eldorado Vintrolão, rádio para Coroa. E colocaram lá como locutor da Eldorado. Quando faltava um locutor no noticiário da Mundial, alinhamento do sistema da Globo, da AM, eu tinha que atuar. Quanto à questão do salário, quando eu comecei, eu quase que troquei a locução, era muito pouco. Quando eu fui para o Rio, não era bem remunerado. Quanto a ser reconhecido em rádio, eu creio que o que me colocou, como eu digo, a assinatura da minha vida de 28 anos, no total, como locutor, né? Que foi de 63 a 91. Quando chegou 8 anos depois, de 63 em 71, é que eu estava na Nacional. Foi quando surgiu a oportunidade de ir para Herbert Richards. Entendi. Por isso hoje, mas se fosse só pelo rádio, eu acredito que não, que eu praticamente fui comunicador em rádio chamada pequena no Grande Rio, e as rádios destaques eram do centro do Rio. Quando eu fui para o centro do Rio, eu só fiz um período de comunicação numa rádio pequena chamada Carioca. Quando eu fui para o meu sonho, que era a Rádio Nacional, eu fui ser apenas locutor. Eu te falei de noticiário, de comercial, de rádio teatro, enfim. Locução. Você teve alguma inspiração, Mariano? A inspiração no ramo de locução? Alguém que te inspirava, que fez com que você desenvolvesse a habilidade de comunicação, ou não teve? Bom, em termos de locução, é aquilo que eu falei. Meu sonho era fazer um dia o Repórter S que eu ouvia. Quando eu fui para a Nacional, eu era o reserva do titular, que era o Everton Correia, que não era mais o Repórter S, que tinha ido para a Rádio Globo, e ficou substituído com o mesmo prefixo, Repórter Nacional, e era um bife de 8 minutos. Naquela época não era moleza não. Só tinha um comercial em 8 minutos de notícia. Quando faltava para a última notícia que entrava o comercial. Era mais ou menos assim: Repórter Nacional, gentileza do Banco Nacional de Minas Gerais S.A., o banco que está a seu lado. Aí eu arrepiava na notícia, né? Então é isso, fui me realizar meu sonho no mesmo horário do que eu ouvia. Então meu ídolo foi Heron Domingues e César Ladeira. Agora, como comunicadores, nós tivemos uma figura fantástica no Sistema Globo, que era o Haroldo de Andrade, que até hoje deixou saudade, e tantos outros, né? Como nós tivemos de auditório César de Alencar, Manuel Barcelos, tivemos cantoras do passado que o pessoal da antiga vai relembrar, Emilinha Borba, Marlene, conheci de perto os grandes cantores da época, entendeu? Que hoje é só história. Eu tive a oportunidade nos corredores conhecer a Alcione quando ela veio do Maranhão, era novinha. E tantas coisas assim que aconteceram. Ô Mariano, é a respeito dessas pessoas que você conviveu, especialmente no rádio e na Herbert, você tem contato com essas pessoas ainda no dia de hoje, bate-papo, como é que é a sua convivência com eles? Eu tenho convivência com um amigo que eu chamo de filho, que é o Felipe Maia, que até hoje é dublador. Não é do meu tempo, não, ele entrou depois, talvez lá para final de não na Herbert Richards. Ele deve ter começado na Herbert na década de 90. Então ele ficou muito meu amigo. Ele esteve aqui. O Elton Brasil, que não é de rádio, mas é aficionado, é um sinófilo e admirador da dublagem, que sabe tudo de dublagem. Sabe mesmo, viu? E de vez em quando, o Felipe Maia, eu tenho contato de vez em quando. E aí Zé Santana, a turma do meu tempo. Tem uma que está nos Estados Unidos, entendeu?
e Selma Lopes, que até hoje na dupla tem 93 anos, está dublando. Perdi grandes amigos que faleceram de Covid, não, com alguns de idade, que era o Mário Monjardim, que fazia diversos personagens. Drummond também, né? Na TV Globo ele era o seu peru da escolinha do professor Raimundo. Exatamente. Mário era amigão meu, comprei terreno dele aqui em Rio das Ostras, um dos terrenos que ele me vendeu. Mário já partiu. Orlando Drummond, que morreu com 102 anos, e outros da Mata que já partiram. Então tem contato mais com o Felipe Maia, e de vez em quando alguns se comunicam comigo. E da minha turma, são poucos, né? São remanescentes, né? Porque eu já estou com 82, né? Um ou outro é que passou dos 80 ainda trabalhando, né? É um jovem ainda, um jovem senhor. Eu costumo dizer o seguinte, rapaz. Os janeiros são 82, mas continuo um espírito jovem. Tem uns probleminhas de saúde, que não seria diferente, que a máquina já está bem desgastada, mas estamos felizes principalmente que eu estou falando com você ao vivo, para esses maravilhosos e queridos ouvintes da Super, né? Super Noite 106, é isso? Exatamente, Maria. Super Noite 106, Guanambi, não é isso? Isso, exatamente, Guanambi, interior. Guanambi, Bahia. Eu não sei se Guanambi fica muito longe de Salvador. Fica bem longe, viu? Me orienta aí. Fica bem longe, quase perto de Minas aqui. Guanambi é próximo de que estado? Mais pro lado de Minas? Fica perto de Minas já, região de Vitória da Conquista, mas daqui a Conquista a cerca de 300 quilômetros de distância. Bem distante, né? Porque eu tenho um grande amigo também, mas é no Ceará. Em Russas. Me conheceu aqui, me entrevistou. Eu fiz entrevista até com uma deficiente visual. Fiz aquela que você viu com Igor Guidu. Foi, com versão dublada. Acompanhei. Fiz uma no passado, uma live. 3 locutores convidam. O Clemente Drago, que foi da Nacional na minha época, ele fez durante muitos anos aquela voz marcante das 19 horas em Brasília, e dizia assim: em Brasília, 19 horas. Ele está vivo até hoje, fez comigo entrevista, uma outra de São Paulo, fiz também com quem? E umas outras entrevistas, né? E o prazer de agora estar fazendo a segunda com você. Prazer ao vivo e a cores, né? O prazer é todo meu, Mariano, e eu quero aproveitar também o momento, porque você citou aí o Elton Brasil e também o Felipe Maia. Por intermédio do Elton Brasil foi que eu tive a oportunidade de conversar com você, a gente bater um papo, primeiro na Rádio Unirp e agora aqui nos estúdios da 106.1, e também tive a oportunidade, o privilégio também por intermédio do Elton Brasil, que também tem um canal no Facebook e tem as publicações também que citam os trabalhos do Ricardo Mariano. Enfim, o Felipe Maia, eu tive a oportunidade também de conversar com ele ainda nos estúdios da Rádio Unirp, e eu fico muito feliz por essa amizade ter se concretizado, continuado, né, durante todos esses meses, e a gente fica muito feliz por essa amizade continuar aqui durante todo esse período. Ricardo Mariano está em Rio das Ostras. Mariano, daí para a capital carioca, quanto tempo é de ônibus? De ônibus, possivelmente umas 2h30. Eu estou a 156 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Entendi. Mas de onde eu vim, eu há 28 anos saí da Baixada Fluminense. Aí eu nos 192 quilômetros. Eu estou no início da região dos lagos. Entendeu? Entendi. Começa Rio das Ostras. Você também tem aí Cabo Frio, né? Nós temos aqui Cabo Frio. Macaé já é norte fluminense, né? Tem Búzios, Arraial do Cabo. Ficam da minha casa a Cabo Frio e Búzios uma média de 50 quilômetros. Daqui a Macaé somente 30. Mas hoje em dia a internet nos aproxima, né? Com certeza. Nos permitiu agora estar conversando com você e os seus rádio ouvintes, né? É como se dizia antigamente, né? Antigamente era rádio ouvinte, né? Agora mudou, o termo mudou, né, Mariano? Porque você sabe que eu tenho uma história pequena, só para não demorar muito tempo. Eu quando comecei na rádio, a primeira rádio
em 1963, quando foi meados de 64, ou final, a rádio era tão pequenininha que ninguém quase ouvia. Aí eu fui ser calouro do Chacrinha, para poder defender um tico-tico, rapaz. Ah, é? Fui o melhor da noite. Na época eu ganhei um valor que deu para pagar 3 meses de aluguel atrasado. Ô, louco, eu sério? devia fazer compra na antiga Casa da Banha e ser coroado na buzina do Chacrinha, com uma das chacretes da época, botaram aquela manta de veludo, a coroa. Naquele tempo não é igual hoje não, Nando. Naquele tempo televisão era pauleira. Estúdio quente da TV Excelsior, canal 2, que funcionava na Zona Sul. Rapaz, tudo quente, era tudo quentão. E eu na cara de pau, né? Eu nunca precisei de arrebite pra falar, não. Sempre fui muito espontâneo. Mas o que você fazia lá, Mariano? O que era lá a sua função? Não, no Chacrinha eu fui como teste de locutor, né? Sim. Eu tava precisando da época as 1000 abobrinhas, não sei comparar o que seria hoje. Seria aí uns, talvez 2.000 e poucos reais, mas valia a pena. 3 meses de aluguel, 3 meses de 800, 3 vezes 8, 24, por aí, mas valeu, rapaz. Valeu porque eu me distraí, ainda fiquei sentado no trono, fui o melhor da noite, fui aplaudido, mas com uma diferença, né? Aturar Chacrinha só pra quem passou por lá, né? Ele vinha com aquela buzina. Você conhece a história do Chacrinha, né? Conheço um pouco, não conheço muito, não. Não, você procure na internet. Ele botava um disco de telefone antigo grandão. Isso entendeu? sim. Pegava uma buzina daquela tipo de bicicleta grande, ficava na cara do candidato. Eu já vi os vídeos. Buzinada, por isso o nome do programa era Buzina do Chacrinha. Buzina do Chacrinha. E eu joguei um H em cima dele, né? Eu levei no improviso, né? Cumprimentei o auditório, cumprimentei os telespectadores, porque quando entrei que ele me chamou, ele quis me dar o texto. Eu digo, não vou ler texto numa televisão, senão eu vou ter papel de quê? Eu não sou locutor de cabine. Cheguei a ser locutor de cabine na antiga TVS do Silvio Santos, esqueci isso. Mas aí eu soltei, né? Cumprimentei o telespectador, cumprimentei o auditório com um sorriso, dei o nome do patrocinador e terminei dizendo a apresentação do imitável, porém inigualável, Abelardo. Aí pronto, Abelardo Barbosa. Aí o auditório veio abaixo, ganhou o prêmio. É história, né, rapaz? É muita história, viu, Mariano? Inclusive você... Eu gosto de passar uma frase que eu uso muito, que é de um nordestino, que eu amo o Nordeste, chamava-se Zé Catraca, compositor de muitas músicas do antigo, saudoso Jackson do Pandeiro, que era assim: a alegria do vaqueiro é ver a queda do boi, o prazer de quem tá velho é dizer sempre quem foi, rapaz. Quem chegou primeiro tem história para contar. Com certeza. Você tem seus ouvintes com mais de 12, 15 anos, já pode contar a história para os mais novos. Imagina os papais que estão te ouvindo aí, os titios, os vovôs igual a mim. Tem muita gente, é de mamando até os pessoal da melhor idade, todo mundo acompanhando aqui o Super Noite 106, e a gente agradece, eu agradeço demais a sua participação, uma pessoa que sempre esteve acompanhando os nossos trabalhos, as nossas publicações. E o Mariano, para quem não conhece o Mariano, acompanha os trabalhos aqui nas redes sociais, inclusive quem é o administrador é o Elton Brasil, tem muita coisa lá sobre o Ricardo Mariano, você pode entrar a fundo, pesquisar um pouco sobre a pessoa. Inclusive, Mariano, naquela entrevista que nós fizemos lá na Rádio Unirp, eu peguei todo o conteúdo que a gente conversou na rádio e a gente montou uma matéria e publicou também no site da Unirp. Inclusive, eu posso até pegar um trecho lá da matéria que a gente publicou e postar no nosso story, no nosso Instagram, para que as pessoas conheçam um pouco da tua trajetória também, tá bom? Isso será um prazer. Um dos ouvintes, se tinha curiosidade até de papear comigo, estamos às ordens. É só entrar lá no Facebook, eu estou lá, não tenho Instagram. É só botar o meu nome, Mariano, né? Exato. Porque o meu nome, inclusive, você sabe que meu nome tem dupla, né? Deus me deu até essa bênção para trabalhar numa área de dublagem
tendo o sobrenome de Dubla, que eu sou descendente de russo. Pois é, isso Mariano isso que eu ia perguntar para isso eu ia perguntar para você, Mariano, porque seu nome é Ricardo, de onde que veio? Porque o seu nome é Mariano Dublachevics, não é isso? Exato, Ricardo Mariano. Por que apareceu o Ricardo, de onde veio? O Ricardo Mariano apareceu o seguinte: eu tinha 15 anos, arranjei uma namoradinha naquela época, nos idos de mil, não me imagina com que 15 anos que ano que era, nem te conto. Hoje o pessoal de 15 anos tá fazendo outra coisa, né, Mariano? Não, com 15 anos foi em 1900, possivelmente em 66, não, nem isso era, e nada, 1957, por aí, 56, 55. Eu namorei uma menina e ela disse: mas meu nome Mariana é tão feio, eu gostaria tanto se você chamasse Ricardo. Eu digo: então para você vai ser Ricardo Mariano. Quando meu filho nasceu, eu dei o nome Ricardo Mariano. Quando eu fui pro rádio, era comum, como até hoje é, ser nome composto. O teu é Nando Silva. Isso. E eu, para não colocar só Mariano, eu coloquei Ricardo Mariano. E eu trabalhei com figuras, rapaz, de rádio, que não merecia nem estar na frente do microfone na época. Trabalhei com um analfabeto que ele não falava meu nome. Ele chamava de Ricardo Mariano. O homem era um picareta, rapaz. Programa de AM, o que ele fazia? O programa era Tribunal do Povo. Ele malhava certos comércios, certos motéis da época, isso 1900 bolinha, né? No dia seguinte tinha patrocinador, ele parava de malhar. Então, o dia que meu filho nasceu, ele botou assim, ele falou assim: acaba de nascer o filho do nosso locutor Ricardo, o Ricardinho. Dorme com um barulho desse. Mariano, aí ficou Ricardo Mariano, rapaz. Entendi. Quer dizer, não me chama. Eu não costumo dizer que eu sou artista. Eu gosto que os ouvintes entendam que eu fui operário de microfone com muito prazer. Que maravilha. Mariano, a gente que é da mídia, nós que somos locutores, comunicadores, quando a gente vai em algum lugar, a gente é reconhecido pela voz. Já aconteceu com você de você ser reconhecido pelo teu trabalho, pela sua voz, querer te pedir um autógrafo, querer tirar uma foto? Acontece muito isso aí no estado do Rio, em Rio das Ostras, nos lugares onde você vai, não? Bom, o que aconteceu em Rio das Ostras foi o seguinte: um colega meu, que era divulgador, na época, Rádio Antigo, você sabe que não era lista das rádios. O divulgador corria atrás pro cantor, né, pra cantora, nos corredores. Aí teve um que ele me encontrou aqui em Rio das Ostras, aí ele começou a divulgar. Ricardo Mariano, versão brasileira, e começou a pegar. Porque com a voz rouca, anos depois, você vê, parei em 1991, vim para aqui em 93. Mas quando eu converso com as pessoas dizem: não, sua voz, quando o senhor fala, porque às vezes pedem, né? Mariano, o senhor pode falar para mim? Eu vou, aí eu faço uma abertura de um filme, não tem problema não, mas eu explico, não é a mesma coisa. Mudou um pouco, né, Mariano? Mas é o retorno, né? Com certeza, isso é muito marcante, isso é muito importante, não apenas para a pessoa que quer ouvir a sua voz novamente, mas para você também, porque isso é simbologia, é o símbolo, né? A sua voz, ela marcou a vida não apenas das pessoas daquela época, mas de toda uma geração. As pessoas que acompanham o seu trabalho a partir de então, elas também podem acompanhar isso tudo na internet, e tá aí, né, à disposição para que as pessoas vejam e espalhem também, né? Inclusive, Diga, pode completar. Não, é só para as pessoas que estão acompanhando aqui o Supernoite, para acompanhar o trabalho do Ricardo Mariano. Você que tem Facebook, as pessoas que estão acompanhando o Supernoite aqui, é só entrar no Facebook Mariano com 2 N's, 2 pontos, a voz da Herbert Richards, não é isso? Ou então Mariano, no particular, Mariano dupla, já vai aparecer a minha figurinha lá. Não se espantem, porque já vai sou contar, 82 aí. Eu queria terminar. Eu sei que você perguntaria, vou antecipar. Sim. O que eu teria para dizer porque estão começando? Eu gostaria eu sempre digo isso. Sim. Não desista dos seus sonhos, seja qualquer atividade, em rádio, televisão ou na profissão que você sentiu desejo, persista. Porque nós temos, primeiro,
a nossa vontade, mas acima de tudo, Deus que nos permite. E eu sempre agradeço a Deus por ter me concedido tudo isso. E também agradeço a Deus hoje por ter me concedido a oportunidade de estar falando para todos os ouvintes da 106, nesse Super Noite 106, com o Nando Silva, o amigo de vocês aí, né? Eu passo a ser amigo de vocês. Meu assinatura é o seguinte: a minha assinatura foi a realização de um sonho de 28 anos na locução, e o que me fez ser lembrado realmente foi a voz da Herbert Richards. E a gente fecha com esse áudio aqui, ó. Esse cara que tá conversando com a gente é o mesmo, ó. Versão brasileira, Herbert Richards. Ricardo Mariano, um prazer enorme poder conversar com você aqui ao vivo pelos estúdios da 106.1. Um abraço forte. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, que Deus te guarde, te ilumine, te dê saúde, sabedoria, para que você continue a sua jornada levando emoção, concedendo entrevistas para as pessoas. Que prazer, mais uma vez, conversar com você, meu amigo. Tudo de bom, boa noite, abraço. Outro, até de repente, gente, se Deus assim nos permitir. Tá aí, começamos ao vivo aqui com o Ricardo Mariano, a voz da Herbert Richards, um bate-papo. Claro que o Mariano tem muitas informações, muita coisa para passar pra gente, um profundo conhecedor do rádio, da dublagem, da locução. E é isso, a gente fica muito feliz, vamos pro intervalo comercial e a gente volta com o último bloco aqui do Super Noite 106.